Olha ele! Cheguei. Chegou! E Pessoal, aí? tá no fundinho aqui tocando a música bem baixinho, mas já já eu vou baixar para a gente introduzir a live com o Mike Shea. Olha aí, pessoal, ele não gosta, mas eu vou desobedecer. Ele não gosta que dê as credenciais dele, mas eu vou dar um pouquinho, Mike. Depois você briga comigo, depois da live, Não, tá? sem problema. O Mike, ele é, gente, teólogo. Assim, fez mestrado em teologia. Eu conheci pouquíssimas pessoas. Eu estou com 34 anos de evangelho, né? E eu conheci pouquíssimas pessoas tão profundas como o Mike. Então, o Mike, eu tenho o prazer, o privilégio de dizer que ele é meu amigo, né? Até me emociono, Mike. Então, uau. Vamos lá, desengasga, dona André. Desengasga. Ele é amigo da nossa família há mais ou menos 15 anos. E eu vou falar rapidinho de como eu conheci o Mike, né? Para você que acredita que existe um mundo espiritual, eu acredito piamente, o Mike também acredita. Para você que está aqui, que é espírita, que é católico, que é protestante ou que é ateu, eu vou te falar que existe um mundo espiritual e é real, né? E a gente conheceu o Mike de uma forma sobrenatural, totalmente sobrenatural. O Mike começou a ministrar os seminários no Brasil, né? Esses seminários que, Mike, fizeram assim na cabeça da gente na época. Uhum. A gente se converteu de novo, teve a oportunidade de se converter de novo com os seminários. E num desses seminários, assim, eu tenho um irmão falecido, ele faleceu em 3 de outubro de 97. Ele era comissário de bordo, morou em Londres muito jovem, né? E Mike depois foi morar na pequena Londres, em Londrina, tem todo um significado disso tudo. E aí, o Leonardo, ele trouxe uma espada de Toledo, na Espanha. A espada de um cavaleiro chamado Roland, né? E o Mike tinha uma palavra sobre receber uma espada. E aí o meu irmão, João Lancelotti, participando de um seminário, primeira vez que ele viu o Mike. Ele entrou no seminário, e aí o João, nesse primeiro... Aí! Olha a espada aí, a dita cuja, do Roland. Ela é maravilhosa, essa espada. E aí o João olhou para o Mike e ouviu. Aí vem o mundo espiritual, acredite você ou não, ele ouviu Deus falando com ele. Sabe a espada que seu irmão deixou de herança? Dê para o Mike, porque é dele. E aí, meu irmão veio compartilhar comigo. André, o que, que você acha disso? Eu falei, nossa, se é do Mike, nós vamos entregar. E aí a gente deu a espada para o Mike, e assim, foi assim que iniciou o nosso relacionamento. E nesses anos todos, a gente tem relacionamento próximo, né? O Mike é esposo da Marlene, minha amiga querida, pai do Benjamin e da Rebeca, e hoje vovô de um casal, filhos do Benjamin. Estão todos morando nos Estados Unidos. Sim. E hoje, eu queria que o Mike... Pessoal, já desde... Falando para vocês que nós não vamos conseguir aqui ter a profundidade do que é a ministração do Mike sobre o Pai Nosso. Eu sei que, assim, mudou a minha perspectiva. Eu estive católica durante a minha infância e adolescência e depois migrei para o protestantismo, né? E eu nunca havia tido a perspectiva do Pai Nosso que o Mike trouxe. Privilégio meu aqui em casa. Então, quando o Mike chega aqui em casa, a gente vai dormir 2 da manhã, né, Mike? 3 da manhã, junta todo mundo, Longas conversas. longas conversas, e a gente suga ele de canudinho, né? Mas o Mike, assim, Mike, tapa os ouvidos. O Mike é uma das pessoas mais parecidas com Cristo que eu conheço. Então, assim, ele não mede esforços, ele fica a noite toda, se precisar, para que você e eu sejamos marcados por uma revelação que venha diretamente do coração de Deus. Ele não mede esforços,
ele não se importa com o cansaço dele, ele vai, vai, vai. É um homem que... Uma figura paterna para mim, muito forte. Então, emoções à parte, pessoal, vamos começar. Vai deixar eu chorando aqui. Se começar os dois a chorar, não para mais. É, sou chorão, hein? Eu também. Mike, durante muito tempo na minha vida, eu tive uma perspectiva de que o Pai Nosso era como se fosse um patuá, Uhum. né? Pessoal, para vocês que não sabem, Mike morou 38 anos no Brasil, o português dele é melhor do que o meu, ele escreve melhor do que eu. Eu estou um ano fora, vocês vão perceber no Não, sotaque, talvez um vai ser só atraso. um sotaque. Mas assim, ele sabe muito bem o português. Então, essa coisa do patuá, né? Estou falando dele saber Uhum. português, porque eu estou falando dessa expressão que Sim, é muito nossa. sim. Então, por muitos anos, Mike, tanto no protestantismo quanto no catolicismo, eu tive o Pai Nosso como um poder em si mesmo, assim, como uma coisa, como eu dou exemplo do Salmo 91, né? Que você Uhum. abre, deixa aberto e fala, aquilo ali vai me proteger. Então, eu tive essa perspectiva sobre o Pai Nosso e eu acho que muita gente tem. E você, Uhum. quando falou do Pai Nosso para mim, isso rompeu, Sim, né? Mudou totalmente a perspectiva. E eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. claro, claro. Primeiro, deixa eu agradecer todas as suas palavras. E, embora eu não goste muito de falar de currículo, o que eu É, gosto de falar é de relacionamento. E é o nosso relacionamento de família que a gente tem, né? Você, Alexandre, e seus filhos, né? Que tem sido muito especial nas nossas vidas. E estou com essa hoje é difícil porque eu estou com muita saudade, nossa. mas muita. Eu estou 1 ano e 2 meses fora do Brasil e eu estou com uma vontade, né? De pegar uma passagem, mas Deus tem a hora e o tempo, né? Amém. Mas Mas a gente está ansioso te esperando. e é um privilégio falar sobre. Nós estamos falando sobre o Pai Nosso, mas na verdade nós estamos falando sobre Jesus. Tá? E eu posso falar uma coisa aqui que muita gente não pensa, é a oração que ele fazia. Uhum. E aí, de repente, isso começa a quebrar essa ideia religiosa dessa oração, que a gente tem como, você usou a palavra talismã, é como Uhum. se fosse um patuá, talismã, uma coisa que a gente fala ou deixa num quadro que vai deixar a gente protegido do mal. Tá? Uhum. E, na verdade, o que nos protege é o nosso relacionamento com Jesus. Né? Sim. Então, nós precisamos começar a falar nesses termos. Essa oração chega a nós, vamos dizer, em 2000, vamos falar, eu sou de 1956, tá? Uhum. E essa oração chega a mim e a todo mundo nos ouvindo, ou assistindo depois de muita corrupção da nova aliança em Jesus. Portanto, muita corrupção, né, da própria igreja. Existe hoje uma igreja institucional, Uhum. que não havia na época de Jesus, nem na época do Novo Testamento. Tá? Havia uma igreja crescendo com seus problemas, né? Uhum. Esse momento não se trata disso, mas tudo muito, muito novo e essencial. Podemos, se a gente for para falar sobre isso, a gente vai falar sobre a evidência do desvio é demonstrado nas cartas de Jesus para as igrejas de Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira,
Filadélfia, Sardes e Laodiceia. Todas Uhum. elas estão desviadas. E elas foram igrejas do avivamento. Aconteceu um tremendo derramar do Espírito Santo a partir de Éfeso. Toda a Ásia Menor recebeu o evangelho, tanto judeus como gregos. Então, vamos falar uma manifestação do reino de Deus muito maior do que nós conhecemos. Eu nunca vi tal expressão, tal manifestação, mesmo naquela época que Deus estava fazendo muita coisa com a casa de Davi, nos seminários e com outros, vamos dizer, de 99 até 2008, 2009, por aí, tá? Uhum. Nós estávamos vendo coisas tremendas. O Sim. sobrenatural, a manifestação de Deus. A gente fala manifestação da presença de Deus, eu digo manifestação de Deus, porque a gente fala presença hoje como se fosse uma coisa apessoal. Mas não, Deus é uma pessoa, ou seja, Deus manifestou a sua pessoa em nosso meio, Sim. né? Algo da sua pessoa. E nós precisamos entender que todo o avivamento que tem acontecido, que a gente faz referência, Azusa, País de Gales, o que Argentina. aconteceu Argentina, o que Isso. aconteceu no Brasil nos anos 60, 70, o que aconteceu no Brasil em 2000 a 2010, vamos colocar a primeira década de 2000, tudo isso é apenas uma amostra do que estava acontecendo no início. E o que aconteceu na cidade de Éfeso. Uma cidade totalmente pagã. Tá? Então, essa oração chega a nós depois de uma distorção quase, vamos falar, uma distorção muito séria, tá? Uhum. Corrompida, Significante né? da igreja. A igreja hoje, em relação, eu sei que é uma palavra forte, tá? Mas a igreja hoje é mutante em relação à igreja primitiva. Uhum. Perfeito. Tá? É uma igreja que foca em coisas que a igreja primitiva não focava, que deixou de fazer coisas que a igreja primitiva focava e fazia. Tá? Uhum. Num contexto hoje onde tem um ateísmo que nem perto não havia naquela época. Todas as nações tinham seus deuses. Tá? Todas as nações tinham conhecimento, você falou, do mundo espiritual. Por quê? Porque não vencia diante das manifestações das trevas, não vencia a ideia de que não havia Deus. Ateísmo era uma coisa muito difícil de provar. Tá? Justamente porque todas as nações tinham seus deuses e eles se Uhum. manifestavam. Tá? Então, quando chega Jesus no meio disso, o próprio Israel está desviado da sua aliança. E aí que há a primeira observação que a gente precisa fazer dessa oração. Jesus, ele aparece num tempo em que Israel está desviado da sua aliança com Deus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, Aham. apedreja os que te prometem. Mas veja o que está acontecendo. A nação de Israel deixou de cumprir o seu sacerdócio. Deus tinha escolhido Israel para ser a nação que adorasse a ele e que intercedesse pelas nações. Não somente por ela, mas por todas as nações. Por isso Uhum. você vai encontrar as evidências do seu sacerdócio em Salmos. Está cheio. Em tudo que se fala das festas. Então, Deus tinha feito para si uma nação sacerdotal na pessoa do povo de Israel. Eles estavam desviados disso. E Jesus Uhum. está vindo para introduzir, tá, um novo sacerdócio, vamos dizer, o sacerdócio superior, para o qual todas as festas e a própria nação estava apontando profeticamente. Jesus está trazendo o aperfeiçoamento de uma aliança, tá? De um povo
que tem como trazer o reino de Deus e viver o reino de Deus perante as nações, mas deixou de fazer isso. E é nesse sentido que quando Jesus começa a falar, por exemplo, em Mateus 6, ele começa a falar, ele introduz o Pai Nosso. Mas a gente precisa falar sobre Mateus 5 a 7, porque Uhum. a gente falando sobre Mateus 6, onde ele fala, portanto, vós orareis, Pai Nosso que Assim. estás nos céus, a versão que a maioria tem feito e conhecem, Jesus está falando sobre o reino de Deus. É o Sermão do Monte, que na verdade é a proposta do reino, feito pelo Messias. Jesus, a pessoa do Messias, que é o sumo sacerdote da nova aliança, né? Para levantar um povo sacerdotal superior ao povo de Israel. Agora, com Uau, seu Mike, próprio olha, sangue. essa parte você não falou para a gente aqui. Pessoal, estou ficando empolgada. Mas para quebrar essa questão, por exemplo, do patuá, nós temos que falar disso. Porque nós temos conhecido essa oração apenas como coisa religiosa. Nós queremos Uhum. que seja uma coisa que nos proteja sem fazer parte da aliança. Esse é o problema. Nós estamos Uau, querendo, isso é forte, isso é é, forte. nós estamos querendo pegar um Do tipo medalhão, assim, se eu orar o Pai Nosso e não fizer parte da aliança, nós estamos querendo pegar um medalhão, né? Que fala, é. oh, não, agora eu sou protegido, agora eu sou protegido. Não, não funciona assim. Não é pelo simples falar, né, ou repetir dessas palavras que nós somos protegidos. Ou também nos envolve na aliança. Porque a aliança, essa geração precisa ser informada que essa aliança é uma aliança que nos chama para morrer com Cristo, para ressuscitar com Cristo. Tá? Mas, Mike, o pessoal deixa essa parte de fora, né? É uma, O pessoal só quer o patuar para deixar o meu dia bom, para abençoar minha família, mas assim, morrer com Cristo e não faz depois, parte. mas aí, depois Jesus leva culpa. Porque na hora que faz e não foi protegido, culpa a oração. E culpa, não funcionou, não Hum. funcionou. Não, quem não funcionou foi você. Você não morreu com Cristo. Você não percebeu que a sua vida estava numa perdição que você nem percebia e que no seu pecado não dá para ficar protegido. Você se expõe. Você, vivendo em pecado, você se expõe a todas as obras e a todos os ataques do mal, a começar com a pessoa de Satanás, passando pelos demônios, passando pelo curso desse mundo, que é o que Jesus trata na oração. Venha o teu reino, livra-nos do mal. A contraposição dentro dessa oração é essa. Jesus está reconhecendo que existe, sim, proteção, mas você tem que entrar no reino de Deus, debaixo do governo de Deus. Se você não É, estiver debaixo do governo de Deus, submisso, se você não está em Cristo, protegido, não tem como. nossa, isso é muito forte, Mike. Pois é. Porque, assim, dentro dessa corrupção que a gente vem vendo a igreja, né, alcançar infelizmente, né, essa estrutura corrompida, eu vejo, assim, de 30 anos para cá, Mike, uma geração de cristãos que só quer os benefícios, né, do que transforma o evangelho num patuá de uma forma geral, né? Mas não quer realmente morrer com Cristo, não quer venha o teu reino sobre a minha vida. O que que esse reino traz, né? Qual é a proposta desse reino para eu ser cidadão desse reino? Então, fala, Vamos chegar nisso. Tá? É vamos importante chegar nisso. chegar nisso, mas deixa eu mostrar mais duas coisas para quebrar o negócio Sim, do patuá. Tá? sim. É, quem introduziu essa oração
é a pessoa de Jesus. Então, não é uma oração religiosa, porque ele mesmo fazia. Então, vamos parar para pensar quem é Jesus. É Deus encarnado. Tá? Ou seja, se tem uma pessoa que vai saber como orar e como fazer uma oração que vai ser respondida pelo Pai, é ele. Sim. Ele é filho de Deus, o primogênito. Então, quem sabe fazer a oração que o Pai está inclinado a ouvir e atender, é ele. O sumo sacerdote da ordem é ele. Essa oração é a única que ele ensinou. Então, Uhum. aí quem está me ouvindo, eu estou querendo que entenda, se você está querendo fazer essa oração encaixar nos teus pensamentos, esquece. Dançou. Porque quem introduziu essa oração foi o próprio Jesus. Nós temos que entrar nele para que essa oração seja eficaz em nossas vidas. Por isso Paulo fala tanto, quem está em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. E para os Gálatas, capítulo 5, ele fala, quem pratica essas coisas, Como já falei, eu digo de novo, tá? Quem faz essas coisas não entrará no reino de Deus. Ou seja, Duro esse discurso. Quem mas, poderá ouvi-lo? pois é. Só que, bom, vamos lá, né? Vamos Porque lá. ele fala prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Está muito claro, não está? Agora, deixa eu falar uma coisa que você mencionou. Ah, Nada do que nós estamos vivendo hoje é deixado fora do tratamento de Deus nas cartas de Paulo, Pedro, Tiago e João. Tudo que eles... Parece que nós estamos vivendo exatamente o que a igreja primitiva vivia. Tá? Parece que hoje nós estamos repetindo, em princípio, tudo que eles viviam. Paulo não está escrevendo essas coisas para o mundo. Ele está escrevendo essas coisas para a igreja. Por quê? Porque tinha pessoas dentro da igreja que estavam praticando essas coisas. Ele não está escrevendo isso no vácuo. Ele está escrevendo porque isso está, essa realidade está predominando na vida da igreja. Então é um assunto que ele tem que tratar por uma carta e que ele vai tratar quando ele estiver de novo em pessoa. Então, nós estamos vivendo essas coisas de novo. E se você avaliar, eu revi as cartas esses dias justamente pensando nisso. Senti que Deus falou, está tudo sendo repetido, Mike. Não tem nada do que está acontecendo que deixa de ser tratado nas cartas. Porque Paulo está falando com a igreja que está em Cristo e está nascendo e ele está tratando os problemas da igreja. Você falou agora há pouco que parece que todo mundo está querendo se envolver por causa dos benefícios. uhum. Sim, concordo. Desde os anos 80, tem se pregado sobre a prosperidade e tem focado a questão da prosperidade, que nós precisamos falar do enriquecimento, não apenas prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica é chamado de provisão. Enriquecimento, tá? Ao ponto que a pessoa começa a depender das suas riquezas
e daquilo que tem guardado, e a fé e a segurança nela está no que ela guardou. Aí que é a Uhum. busca do enriquecimento do ser humano hoje. Aí por isso, tanto o mundo fala hoje dos milionários da internet, dos milionários isso, aquilo outro, e tudo bem, mas em relação a Não focar depende, nisso, não se depende do pão nosso de cada dia dar-nos hoje, né? e Se nem de... reconhece Deus como provedor, Deus como pai. Muitos estão dizendo, esquece Deus, que Deus? Eu sou o provedor, eu sou aquele que faço e desfaço. E aí se isso começa, mas faz parte do tempo que a gente está vivendo, né? O ser humano cada vez mais hoje quer ser um ser independente, igual Satanás. É o tempo do anticristo, tá? Uhum. Independência de Deus. Satanás não queria se submeter como criatura, e sim queria ser criador, queria receber a adoração como se fosse criador. Então, e a outra coisa que entra depois da questão do enriquecimento, tá, é a ideia de que o evangelho é para gerar a melhor versão de você possível, tá? De realizar os teus sonhos, É o né? egogélio, né? É, Em torno, sim. em torno do Então, ego. dentro Mike, estão disso, falando aqui que o som ficou um pouco baixo. Pessoal, que som ficou baixo? Do Mike, do meu? O que que vocês estão achando aí? alô, Vocês estão ouvindo bem o Mike, a mim? oi, eu vou, Aí, eu vou falando um pouco e você vê tá, o retorno do pessoal. tá bom. Mas dentro disso, a gente deixou há muito tempo. Primeiro, eu tenho que informar a geração de hoje, de 40 anos para cá, na época da minha juventude, a Igreja Católica fazia essa oração em todas as missas. A Igreja Protestante, sendo tradicional ou pentecostal, também fazia essa oração em todos os seus cultos. Era comum. Então, pelo menos era relembrado. Depois de um tempo, anos 90, começa a sumir essa oração. Não na Igreja Católica, nas missas continua, tá? Mas na igreja protestante, quando as igrejas se inclinaram para uma coisa mais espontânea, tá? Ficou assim: essa oração é uma oração católica que não tem a ver com a gente, portanto, não é tão importante, Ah, sim. Você falou uma tá? coisa muito, muito significante agora. Então nós temos, infelizmente, nós temos os dois extremos, tá? Nós temos um lado que nós vamos fazer isso como um patuá, nós vamos fazer isso como talismã, como algo que vai nos proteger, mesmo que a gente não esteja dentro do propósito, tá? Ou nós vamos rejeitar completamente. E aí, para ter isso de volta em nossas vidas, ou estabelecido em nossas vidas, nós precisamos voltar para o início. Por isso eu estou falando de Jesus. Quem introduz essa oração é Jesus. Portanto, não é religioso, tá? Nem uma coisa sem valor. Jesus, quando ele falou sobre essa oração para os seus discípulos, num contexto, ele está falando: vocês querem o reino de Deus? É a proposta, tá, do Sermão do Monte. Se você quer, portanto, vós orareis assim. Olha o poder dessa expressão. Vós orareis assim. Sim. É com peso. Você quer o reino? Você vai orar desse jeito. Agora, Mike, eu fico imaginando os discípulos, né? Porque assim, ainda não. Jesus veio falando quem ele era e tal, mas só a partir da revelação que Pedro recebe, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, é que eu acho que eles começaram a acordar, né? Mas assim, você
acompanhando Jesus esses 3 anos e vendo que ele toda madrugada, né, ele gastava tempo, quer dizer, pensando aqui, era Deus falando com Deus, né? É, Era Deus. Por que as pessoas deviam perguntar por que Deus tinha que falar com Deus? mas aí que Porque tá, é um porque relacionamento, né? não, porque a gente tinha perdido referência. Então Deus se tornou homem para estabelecer a nova referência, para reestabelecer a referência do ser humano. Uhum. Ou seja, deixa eu mostrar para vocês, eu vou me tornar semelhante a vocês para estabelecer uma referência para vocês do que eu estou esperando de vocês. Ah, Porque ninguém no meio de vocês conseguiu alcançar aquilo que vai me tocar. Vocês estão fora. Então, Jesus se torna o primogênito. Jesus sendo o primogênito, entre muitos irmãos, é justamente isso. Deus se fez homem e, vamos dizer, abriu mão de tudo que ele era como divino, não vivia aqui na terra como divino, tá? E ele estabelece com sua vida e seu ministério o padrão para os discípulos e o padrão para os filhos de Deus. O que é que Deus está querendo de vocês como filhos de Deus? Olhe para mim. Não Mike, Jesus. Tá? Olhe para mim. E como é que eu vou fazer? Eu vou te dar o mesmo Espírito que habita em mim. Pentecostes é isso. Mas quem ensinou essa oração para Jesus? O próprio Espírito. uhum. Jesus na pessoa do ser humano, ele foi guiado, ele foi ensinado, ele foi instruído pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo se torna na vida de Jesus a pessoa que está ensinando o ser humano como segundo Adão. O primeiro Adão perdeu tudo pelo pecado. Jesus é o segundo Adão. Então, ele se torna, se Adão foi o padrão para o ser humano e pegou a coisa ruim, Jesus entra em cena como segundo Adão para estabelecer um novo padrão. Sim. E ele, além disso, ao nascer de novo, nós recebemos o próprio Espírito que operou na vida de Jesus, que o ensinou, que o guiou, que o gerou comunhão com o Pai, que revelava para ele, como ser humano, que ele era filho de Deus, que proporcionava para ele o que é impressionante ele falar, eu e o Pai somos um. Então, aí que eu quero comentar, Jesus não faz essa oração como o patuá, não. E deixa eu mostrar uma coisa, porque você citou algo muito interessante. No início, os discípulos, eu acho que eles não estavam muito entendendo, ouvindo todas as vezes que Jesus prega o Sermão do Monte, em cidade, mas em Lucas 11, tá? Depois de um dia de ministração, eles estão olhando Jesus orar em certo lugar. E quando ele se aproxima, um dentre eles, que já é agora 82, porque foi acrescentado mais 70, um deles se aproxima a Jesus e fala, Senhor, mestre, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. Como se Jesus não tivesse ensinado a orar. Não estava caindo a ficha que o Pai Nosso que ele estava ensinando era a oração mais importante. Sabe como Jesus responde? Agora eu estou imaginando, ele está olhando, todo mundo está esperando, porque eles estão observando Jesus orar. Agora Jesus vai falar o abracadabra. Agora ele vai mostrar como ele vai falar para a gente como ele está orando para que ele possa fazer todas as coisas que ele faz. Ah, sim. Eu acho que tinha essa expectativa, né? Sim, sim. Para eu fazer isso aí que ele está fazendo, né? Para eu curar enfermo, para eu expulsar demônio, já que eu não tenho ainda a revelação que era o próprio Deus que estava comigo, Sim.
E Talvez aí, eu... isso é Ah, evidente porque eles falam como João ensinou aos seus discípulos. uhum, Então, a implicação disso é que João, que tinha um ministério de arrependimento, e ele batizava pessoas pelo arrependimento dos pecados, ele estava recebendo as multidões que foram ter com Jesus, primeiro foram ter com João Batista, para se sim, arrepender e mostrar arrependimento recebendo esse batismo, ao ar livre, não mais dentro das mikvahs, dentro de sinagogas e do templo. Tá? Isso é uhum, significante, eles estão se expondo publicamente. Então, o ministério de João Batista e eles estão dizendo como João ensinou aos seus discípulos, mostrando que eles sabem que o segredo do sucesso do ministério de João foi na oração que João ensinou. Que uhum, não interessante. teria toda essa multidão, essa resposta à pregação de arrependimento, não fosse a oração, a operação do Espírito Santo como resposta de Deus a essa oração. Então, eles estão fazendo uma comparação. Jesus, para fazer o que o Senhor está fazendo e cobrando de nós como seus discípulos, queremos saber como o Senhor está orando. Sim, E nisso sim. ele responde: tá bom. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu Mike, já acho que. começa lançando uma bomba, porque chamando Deus de Pai, né? É, é, é. Já começa lançando a bomba. Pai nosso. Quer dizer, não é só meu pai, é pai de todo mundo aqui, né? Exatamente. Meu pai é teu pai. Meu pai é teu pai. Jesus falou, Ele meu pai é teu ele pai. ele está querendo, e vocês estão querendo, então vocês vão ter que entrar comigo nessa questão da paternidade. Uhum, Vocês têm que chegar diante dele como filhos. E aí, por isso eu estou falando, tem muita gente que utiliza dessa oração que não é filho, que não é filha. Aí essa pessoa está querendo manipular Deus. Quando Jesus veio já e se ofereceu como sacrifício por todos nós, um relacionamento, um novo nascimento, uma vida nova está estendida para todos. Mas precisa se arrepender dos seus pecados. Precisa reconhecer, tá? Que até faz parte da oração, né? sim, Perdoa os nossos pecados, como nós temos perdoado os nossos devedores. Tá? sim, Bom, eu acho muito importante a gente estabelecer essas coisas para quebrar essa questão religiosa, né? sim. É muito importante a gente parar e falar, não, não, não. E vamos olhar, Jesus nunca fez isso no contexto de uma liturgia. Na verdade, quando Jesus responde em Lucas 11, eu oro assim, ele diz, deixa eu pegar, porque Tá. aqui é o imperativo. Pessoal, enquanto o Mike abre aí, eu vou lembrando a vocês, tem muita gente, Mike, entrando agora. Então, a gente É. está na live do Pai Nosso, Mike Shea, missionário, 38 anos no Brasil, e ele tem toda uma palestra, uma pregação, ou o que você quiser chamar. O Mike vai dar aqui para a gente depois o link do YouTube sobre a questão do Pai Nosso. Mike, são 40 horas de Não, palestra? 20. No, 20. no YouTube são 6. Ah, no YouTube são 6? É. Mas Aham. quando eu faço minha escola, toma 20 horas. Porque, na verdade, Ah, a gente não percebe, usado religiosamente, a gente não percebe os assuntos que isso gera. Tudo que Jesus faz menção, por exemplo, o reino de Deus, vem o teu reino. Temos que perguntar o que é a revelação bíblica sobre o reino de Deus. Mike, cada versículo é um mundo, né? Exato, exato. É um mundo, e você me Então, mostrou isso. é. Você quebrou esses paradigmas na minha cabeça de Uhum, que o Pai Nosso era um patuá, né? uhum. Então, Lucas 11.
versículo 2, então ele os ensinou, quando orardes, ele não disse se, quando orardes, ou seja, ele está esperando, não, ele tem a expectativa que o povo de Israel, como povo sacerdotal, vai orar. Quando orardes, dizei, é imperativo. Não é um pedido, nem uma solicitação. Pai nosso. Tá? E aí vai. Tá? Por que isso é importante? Nós temos que estabelecer onde começa essa oração, para entender a importância da oração. Tudo começa com Jesus. Nesse momento, Jesus está abrindo uma janela e mostrando a sua intimidade com o Pai. Vocês querem saber como que eu trato com meu Pai? Com Deus? Primeiro, ele é meu Pai. Nosso, ele é teu Pai. E ele começa a mostrar as coisas que são mais importantes. Essa é a questão. Eu acho que muita gente, essa depressão nessa irmã, cesse agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Sim. Quando nós fazemos essa oração, a maioria, quando se usa como patuá, é sobre mim. É Pai meu, que estás nos céus. Jesus, ele revela como ele é intercessor. Ele se coloca no nosso lugar. Ele nos abraça e nos leva ao Pai, junto dele. Agora, só para inserir, o que Jesus está fazendo à direita do Pai agora? Intercedendo. Como que nós estamos achando que ele está intercedendo? Eu tenho certeza que seguindo os parâmetros dessa oração, eu estou em concordância com Jesus no que ele está orando, intercedendo por mim, por nós, pelo mundo. Eu não tenho dúvida. Não tenho nenhuma dúvida. E é por isso que, quando eu comecei a falar sobre isso, para muitos havia um problema dessa questão da religiosidade, de ser usado somente em liturgias. E muitos protestantes não queriam saber. Tá? E muitos que foi católicos, o outro lado que você falou, né? E muitos católicos já falavam, você está ensinando o padre a rezar o Pai Nosso. A gente já sabe, quando na verdade não sabe. Tá? Então, eu diria, é a oração mais importante para o mundo cristão. Quem se acha cristão precisa... Eu vou dizer que eu acho que essa oração tange a todos os assuntos do reino de Deus. E tudo que tem a ver com nossas vidas. Mike, depois que você ensinou, né, para a gente a questão do Pai Nosso, destrinchou, eu não consigo orar mais o Pai Nosso em 1 minuto. Não. Porque quando você começa a orar, Pai Nosso, aí você já, Pai, oh meu Deus, obrigada, Senhor, que o Senhor é meu Pai, que privilégio, o Senhor me adotou, né? Venha o teu reino. Não dá para orar em 1 minuto. Não dá. Não. E tem muitas vezes que eu começo, e isso para mim é muitas vezes ao dia. Eu começo, eu chego numa certa altura e parece que eu estaciono ali. E fico. Aí retornando depois é que, eu não cheguei a... Eu entendo. Para no ponto e fica, né, Mike? Pois é. Mike, mas olha só, para o pessoal aqui saber, eu particularmente nunca tinha ouvido uma abordagem sobre o Pai Nosso como eu ouvi de você. E como é que surgiu isso? Como é que foi despertado em você essa realidade? Como é que você... Era 1994, Deus me separou e eu passei alguns anos revendo toda a minha
a minha aprendizagem teológica. E Deus pediu que eu voltasse a rever todas as minhas anotações, tudo que eu tinha estudado, e de buscar entender a questão do reino e ver na Bíblia as evidências do mundo espiritual, tá? Porque como uma pessoa do mundo ocidental, o mundo espiritual era uma coisa mística e era uma fantasia, um mito, tá? Não era uma coisa real. Inclusive, a palavra mitologia, aplicada às religiões do mundo, é uma palavra muito mal aplicada, ao meu ver. Tá? Porque mito se fala de coisas fantasiadas, ou seja, uma invenção do ser humano para explicar coisas que não consegue explicar. Quando, na verdade, existe um mundo espiritual, é uma coisa... existem seres, entes espirituais. Tá? Deus criou os anjos, várias categorias, foram os primeiros filhos de Deus. Tá? É tratado na palavra como família, filho, ou seja, filhos de Deus. Essa referência foi anterior a Deus gerar o ser humano como filhos de Deus, né? Adão, filho de Deus, em Lucas. Então eu estava buscando entender o mundo espiritual por causa do que eu tinha vivido em 92 e 3, de começar a ministrar a libertação. Então eu percebi a realidade de demônios. Algo que para mim anteriormente, vamos dizer, fui ensinado que era um problema psicológico, né? Que era uma coisa da mente. Mas eu comecei a ministrar e eu vi que na palavra chamava de demônio, eu vi na pessoa a manifestação demoníaca, comecei a entender muito bem e Deus testificou. Agora, a partir dessa realidade, me caiu a ficha. Então, tal que pertence a Deus, que tem a ver com Deus, que é do reino de Deus, também é real. E é muito maior do que o Império das Trevas. E o Império das Trevas já foi derrotada. Tá? Já foi derrotado. E aí eu comecei a observar a vida de Jesus e tudo que ele fez, sendo a tentação foi todos os demônios das trevas foram ter com Jesus. Tentaram fazer ele desviar do seu propósito. Tanto que no final chega o príncipe das trevas e fala, se tu és o filho de Deus. Ele colocou justamente a declaração de Deus no batismo, tu és o meu filho muito amado em quem me comprazo. Aí vem Satanás e colocou em xeque justamente essa questão. E Jesus responde como se dissesse, quem é você para ficar duvidando disso? Eu ouvi, eu conheço, ele é meu pai. Eu não vou ficar ouvindo você falar balela. Esquece. E aí ele confronta Satanás com as próprias escrituras, né, que foram geradas pelo Espírito Santo, inspiradas pelo Espírito Santo, ele sabe disso. E são as palavras, para ele, são as palavras do pai dele. Tá? Então, você está pedindo para mim desacreditar no meu pai, que tem sido tudo para mim nesses 30 anos? Não, esquece. A palavra dele diz assim, assim, assim. Agora vai embora. Eu acho que ele estava oferecendo tudo que Jesus já era e já tinha na hora errada, né, mãe? Sim, não, porque ele estava desesperado. Estava desesperado. Ele sabia que o Filho de Deus, tá, ia acabar com ele. E até aquele momento, ele disse na tentação, está vendo esses reinos do mundo e sua glória? Tudo isso me pertence. Ele tinha usurpado tudo isso. Jesus não discutiu com ele. Não pertence a você, não. Não, pertencia. Ele estava com domínio sobre.
Mas ele sabia que uma vez que Jesus começa a agir como Messias, filho de Deus, Messias, filho do homem, filho de Deus, ele está perdido. Tá? E a Aham. partir daí, o ministério de Jesus se torna o próprio, vamos dizer, modus operandi, ou estratégia de guerra. Então, curar os enfermos é como ele guerreia contra o império das trevas. Sim. Expulsar demônios é como ele guerreia contra as trevas. Purificar os leprosos é como ele guerreia contra os demônios. Ressuscitar os mortos, pregar o evangelho do reino. São as armas dele, tá? As frentes de confronto com o império das trevas. E ele tem plenos poderes. E durante 3 anos e meio, Satanás não consegue com ele. Agora, eu preciso dizer Ah, que quando Jesus responde, tá, em Lucas 11, ele está dizendo, vocês querem saber como eu prego, curo os enfermos, expulso os demônios, ressuscito os mortos e purifico os leprosos, como eu estou fazendo? Porque eu estou orando assim. E isso aí é muito quero forte. perguntar para todo mundo, quem já fez essa oração querendo curar os enfermos? Quem já fez essa oração querendo ressuscitar algum morto? Aham. Nós estamos fazendo essa oração por... Mike, eu sou a louca eu sou a louca dos enterros. E todo enterro que eu vou, assim, um dia espero que vai acontecer, porque eu sempre dou um jeito de botar minha mão ali e falar. E, gente, o Mike também faz isso, tá? Eu conheço ele pessoalmente. Então, isso que o Mike está falando não é a história da carochinha, ele também ora assim, ele crê assim, Uhum. realmente, né, Mike? Creio. Uhum. Porque, Mike, desculpa, uma vírgula só, uma vírgula rápida. Com esses meus 30 e tantos anos de evangelho, eu vi pouquíssimo. Parece que a parte da ressurreição é colocada para as pessoas como é um grau mais elevado de fé, entende? Então, assim, as pessoas sempre usaram as passagens de ressurreição e davam exemplos como coisa da alma, como morte da alma, como, sabe? E eu ouvi aquilo e falava, gente, não, ele está falando de ressurreição mesmo. Jesus está falando de ressurreição. Não, não é história, é real Não, aqui. não é alegoria, Não é é real. alegoria, exatamente. Uhum. Desculpa, eu te cortei nisso aí, mas só Não, para não, mas fazer uma é parte. importante, porque se a gente... Isso tange o que está mais me pesando hoje. Tá? É, o que eu vou falar vai deixar algumas pessoas em crise. Uhum, Tá? Umas pessoas vão fazer dessa observação uma plataforma de busca e espero que pessoas não desistam por causa dessa observação. uhum, Mas 2020 foi um momento que denunciou a igreja perante o mundo. A igreja não foi correndo para as casas de pessoas com o vírus. A igreja não foi correndo para os hospitais, entrar, impor as mãos e orar. A igreja foi exposta, e isso significa eu também, como uhum. uma entidade da sociedade sem poder. Sim, ficou muito evidente, né, Mike? E agora eu vou falar a parte que dói. Isso nos relegou
a ser uma instituição ou uma entidade sem relevância. Porque a relevância da pessoa de Jesus em Israel é que ele estava curando os enfermos, expulsando demônios, ressuscitando os mortos, purificando os leprosos. A vontade dele, a vontade da pessoa que o buscasse, sem ter que se arrepender e sem ter que ter fé. Jesus tinha essas coisas como missão do Pai. E quando ele passou isso para os discípulos, ele disse: de graça recebestes, de graça dai. Só outro dia caiu a ficha para mim. De graça recebestes. Esses discípulos tinham sido curados, tinha recebido alguma coisa disso que ele estava falando, ou cura, ou ressurreição, ou purificação de lepra, ou libertação. De graça recebestes. Então receberam. Para pensar. Uhum. Eles tinham visto isso, não somente nas suas próprias vidas, mas na vida de familiares. Pedro, na sogra. Na vida da sogra. Tá? Sim. Na vida de pessoas que tinham vindo de países vizinhos, da Síria, Jordânia, Líbano. Tá? E a relevância da igreja primitiva foi a continuidade do ministério do Messias, da missão do Messias. E nós perdemos essa relevância. Nós estamos querendo ser relevantes na sociedade sem fazer o que Jesus fazia. Sem poder. E, por isso, nós estamos pedindo para o Espírito Santo fazer o que ele não veio fazer. O mundo clamou em 2020 o grande reset. Os poderes do mundo, o Fórum Econômico Mundial está falando sobre um grande reset. O Klaus, né, escreveu um livro sobre o grande reset. Uhum. Nós, na igreja, nós não percebemos que Deus queria, a partir de 2020, um grande reset na igreja. Uau! Está na hora do nosso reset. Está na hora da gente voltar para o default. Uhum. Aquilo que deve ser o mais importante para nós. E nós estamos voltando à nossa normalidade anterior, estamos querendo nos adaptar, por exemplo, a fazer tudo online, mas é fazer exatamente o que a gente fazia para ser irrelevante online, mas não para voltar e clamar: Deus, faça em mim, através de mim, o que o Senhor fez em Jesus e na igreja primitiva. Eu estou com Mateus 9, 34, que eu peguei e escrevi, está aqui na minha sala. Uhum. Que diz, tá pregado? Tá. Peraí. Aí. Na minha frente. Uhum. Mas eu vou ler aqui. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. A sinagoga, a gente precisa entender que a sinagoga era o centro cívico, não apenas o prédio de uma igreja, tá? Era o centro cívico. Tá? Sim, importante. Ensinando no centro cívico da cidade, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades, vendo ele as multidões, compadecendo-se delas,
porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O que Jesus vivia fazendo? Curando os enfermos, expulsando demônios, pregando o evangelho do reino. Estou lembrando aqui, Mike, quando João mesmo, né? João Batista, Uhum. ele manda os discípulos perguntarem, né? Sim. Para Jesus, Jesus é você mesmo que havia Uhum. de vir? Né? E qual é a resposta de Jesus? É justamente, fala para João que os cegos veem, os coxos andam, os Mas mortos... o que a gente não percebe, porque a gente não tem um conceito do que era o Messias, e todo o volume de revelação sobre a pessoa do Messias, Jesus estava dizendo para João, eu não sou o príncipe que veio estabelecer o meu governo sobre todos ainda. Eu sou o Messias, filho de Davi, eu vim me oferecer como sacrifício, mas veja, eu estou fazendo as obras do Messias. Só tudo que Jesus citou, só o Messias podia fazer. No conceito do judeu, só o Messias tinha o poder e autoridade para fazer o que ele declarou. Então ele estava dizendo, João, você está perguntando se eu sou ele, tá? Eu digo para você, eu estou fazendo tudo que ele foi profetizado que faria. Uhum. Jesus disse isso de outra forma para os doutores da lei. Se vocês não acreditam nas minhas palavras, acreditam pelo menos por causa dos sinais, nas obras que eu faço. Porque o que ele estava dizendo? Vocês sabem que os profetas têm falado que o Messias faria isso, 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 isso. E eu estou fazendo isso, 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 isso. Então não é para se enganar. E quando eu falo sobre isso, eu tenho que falar sobre isso porque é isso que valoriza a oração que ele fazia. Ele não estava fazendo essa oração para fazer qualquer coisa, para ficar rico na vida dele, para ter uma casa nova, para acertar a mulher da vida dele, para... Não, ele estava pensando em coisas muito maiores. Ele estava levantando um sacerdócio, um grupo de intercessores, e nisso, pode ficar com raiva de mim, eu não estou nem aí, tá? Quem vai querer desentender o que eu vou falar? A gente tem feito muito mal fazendo o elite de adoradores e o elite de intercessores. Porque Jesus levantou um grupo de sacerdotes com seu sangue. Nós somos sacerdotes da ordem de Jesus para fazer essa oração, sabendo que se fazemos essa oração no intuito, na motivação que Jesus ensinou, seremos ouvidos e atendidos. Agora, a gente tem que entrar na agenda de Jesus. A gente tem que estar em Cristo e submetendo a nossa vida a Ele e querendo nos envolver com o avanço do seu reino. É por isso que para muitos é uma coisa religiosa, porque eles vem o teu reino. Eles estão pensando, me dá as suas riquezas. Sim, 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 sim. É o primeiro santificado seja o teu nome é santo. Não é o que significa. Tá? Não. Perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado os nossos devedores. Você já perdoou todo mundo? Porque senão, a única coisa que Jesus trata no final da oração é o fato de perdoar ou não. Ele diz, se você perdoar o seu próximo, você será perdoado. Mas se você não perdoar, tampouco você será perdoado. Ele repete, né, Mike? Sim, é a única coisa de toda aquela oração que ele volta. Tá? Sim. Ou seja, se você não é perdoado, você não é filho. Você não entra no reino. Porque é pelo fato de você reconhecer seu próprio pecado e você receber a graça e a misericórdia, o perdão de Deus, que devia gerar em você a mesma atitude que Deus mostrou para você.
Uhum. E se não, você está fora. Não é que eu queira que você esteja fora, mas você está fora por sua escolha. Sim, sim. E isso é muito Pessoal, deixa eu falar significante. uma coisa aqui com vocês. Já passamos de uma hora, mas assim, eu não Uhum. posso interromper essa live, não posso me despedir do Mike, não posso. Então, assim, se você Aumentou. tem, Tem se você tem mais. que trabalhar, se você tem que dormir, se você tem que. Desculpa, azar o seu, tá? Porque assim, a minha vida mudou depois que eu ouvi o Mike falando de Pai Nosso, e você tem essa oportunidade hoje. Então, se você não quer essa oportunidade, vai dormir. Se Estou te você vendo, quer, Renan. Mike, tem um monte de gente falando com você aqui, Pois que é, está com saudade, que pois está. é. Olha só, pessoal, vocês estão animados para continuar só mais um pouquinho? Porque Claro eu que queria. sim, vamos. Não precisa perguntar. Vamos embora, vamos embora. Porque, porque assim, Mike, o versículo que você. Todos. Mateus falando, pode continuar. Olha só, essa palavra vai ser disponibilizada no YouTube depois, tá? Ela vai ser salva no meu canal. Eu estou começando esse canal, então ainda tem pouca coisa, mas eu já vou inaugurar o canal com essa bomba atômica que é essa live de hoje. Então, depois vocês se inscrevem lá no meu canal, tá bom? Andréa Lancelotti, nem sei, Andréa Lancelotti, nem sei. Tô aqui com o meu assistente, meu amigo Pedro Henrique me ajudando, Mike. Mike, não podemos fechar essa live sem você falar de um dos versículos. Pessoal, o Mike, fala pra gente, Mike, tem a escola e tem a palavra no YouTube. Fala um pouquinho sobre. Bom, eu dei dentro de dou um ensino sobre isso num seminário chamado A Convocação. Tá? A Porque eu creio que Jesus está convocando todos que querem ser seus discípulos a aprender a orar com ele. Uhum. Tá? Então, no meu canal, mikeshake.org, tá? Você vai encontrar o playlist da convocação. E são 6 ministrações que eu dei no Sul, em Novo Hamburgo, né? Uhum. E disponibilizado ali. Também no YouTube, se você procurar, você vai encontrar a convocação no meu Instagram TV. Tá? Ah, tá. Você pode procurar no meu canal. No IGTV, né? Isso. E Tá. tem 50 e tantas gravações. Eu fiz bem curtinhas. Sim. Mike, um dos versículos assim que me impactou mais, que você falou para a gente aqui em casa, que mudou toda a minha perspectiva. Eu nunca. Gente, olha só, André, você tem vergonha de expor a sua ignorância? Não. Eu tenho vergonha de estar na rua, o povo me pedir dinheiro para comer e eu estou sem R$ 1 no bolso. Essa é a minha vergonha. Agora, vergonha de dizer a minha ignorância, eu não tenho. E assim, gente, 30 e tantos anos lendo a Bíblia, 30 e tantos anos tendo relacionamento com o Senhor, mas eu nunca tinha entendido santificai o vosso nome. Se Santificado seja. Santificado seja o vosso nome. Então, assim, se você entende isso, parabéns. Mas eu nunca tinha entendido por que, que o nome do Senhor precisava ser santificado. Eu queria que o Mike falasse um pouquinho sobre isso, para vocês terem uma perspectiva maior, aliás, enorme, do que quer dizer isso. Pode falar para a gente, Mike, só um Claro, pouquinho? primeiro, tratando disso, a gente precisa entender que se faz necessário a intercessão por causa do pecado. Nós precisamos pedir para Deus agir, porque pelo pecado rejeitamos a paternidade de Deus, rejeitamos as suas leis, rejeitamos o seu ensino, e o ser humano se desviou de Deus e colocou Deus fora da sua vida. Agora, em Cristo, ao fazer essa oração, estamos pedindo para Deus agir no mundo. E se a gente vai analisar o que é um sacerdócio, o sacerdote se separa, se consagra para adorar ao seu Deus e pedir que seu Deus
intervenha na vida dele e do povo que ele representa. Essa oração é a oração do sumo sacerdote, da ordem de Melquisedeque, que é Jesus, que é Deus que se fez homem e introduziu essa oração como o máximo. Tá? Não tem outra. Tá? Não vem falar de mim, de outras orações mais estratégicas. Não cola. Tá? Não cola. Simplesmente não cola. Então nós precisamos entender que que Jesus está pedindo, santificado seja o teu nome. Por quê? Ele não está dizendo nisso. Ou podemos até dizer, ele já tem a plataforma que o nome do Senhor é santo. E que o Senhor é santo. Mas, entenda, a santidade é reconhecida como santidade por causa do pecado. Não houvesse o pecado, santidade não seria santidade, seria normal. Eu espero que todo mundo entenda esse conceito, porque é necessário entender isso quando se fala santificado seja o teu nome. Porque o nome do Senhor foi, a partir do pecado, o nome do Senhor foi profanado na humanidade. Uau! Como? Invocando o nome de outros deuses, adorando a outros deuses, implícito é a profanação do nome e da pessoa de Deus, do Criador. Quando Deus vai se apresentar novamente, tá? Ele faz isso no momento de Moisés, e tudo que ele faz quando ele santifica o nome dele perante Egito e Israel pelas pragas. Ouvi isso, pessoal. Isso é bombástico, essa parte. Isso é bombástico, isso agora. A primeira vez que alguém pergunta qual é seu nome foi Moisés perante a sarça ardente. Tá? Eu sou o que sou. E Deus respondeu, Jeová ou Yahvé, alguma forma, mas significa eu sou o que sou. Ou eu sou. Tá? Agora, quando ele agora vai santificar esse nome, ele pega e ele executa pragas contra todos os deuses do Egito. Essa deusa da fertilidade, que é simbolizada pela rã, que quando bota ovos, bota milhares de ovos, todo mundo pensa que ela é deusa da fertilidade, ela não é. Eu sou. Olha o nome dele. Eu sou. Vocês estão pensando? Esse Deus do Sol, que foi clamado pelo Faraó? Não. O grupo brasileiro que sempre fazia esse grito no início do seu show, nos anos 70. Da Baby. Oh, meu pai. Novos Baianos? Isso. Eles gritavam esse nome, tá? Do Deus do Sol. O Ra? Exatamente. Eles gritavam isso, tá? Em todos os seus shows. Esse Deus do Sol, do Egito, quando Deus escurece o sol e de dia ele faz noite, tá? Ele está dizendo, vocês estão achando que esse é Deus. Não é. Eu sou. Escureço. E ele santifica o nome dele perante Egito e perante Israel com todas as pragas. Cada praga
é uma ridicularização dos auto-intitulados deuses do Egito. Eles não passam de demônios. O rio Nilo, para vocês, é um deus. Não é. Eu sou. E a água que subia e gerava uma planície fértil, tá? Que é muito importante, é só 6% do espaço do Egito, 94% é deserto. Então, eles tinham que sacrificar a esse Deus do rio Nilo. Ele não é Deus. E Deus tornou a água em sangue. Morreu tudo. Tá? Deus está dizendo, ele está se dizendo Deus, ele não é. Eu sou. Eu sou. E todas as pragas tinham essa questão de ridicularizar os deuses. Agora, nisso eu quero observar. Deus santificou o nome dele. No tempo de Elias, tá? O povo tinha voltado a adorar a Baal. Tá? O que Deus fez num dia no Monte Carmelo? Tá? Ridicularizou. Tá? Qual foi a proposta? Se Baal é Deus, siga-o. Se Jeová é Deus, siga-o. Nome por nome. Quem santificou o nome dele quando fez cair, quando jogou fogo sobre o altar molhado? Molhado. Não é fogo só, é fogo Não. na água. Exatamente. Tá? Deus santificou o nome dele. Na questão de Jesus, quando ele fala, santificado seja o teu nome, todas as vezes ele tinha recebido uma missão do Pai. Ele chamava isso as obras do Pai. Tá? Eu faço as obras, meu Pai faz as obras dele em mim, através de mim. E quais obras? Curar, libertar, dar vida, ressuscitar, purificar o leproso, transformar, eu diria primeiro, quebrantar o coração do pecador. Ninguém se quebranta se não for por uma obra do Espírito Santo. Ninguém. Todos nós, se nós tivemos algum quebrantamento, todos nós fomos quebrantados por uma obra do Espírito Santo. Sim. Tudo isso é resultado da oração de Jesus. Santificado seja o teu nome. Ele está pedindo para o Pai agir para santificar o nome dele. E eu estou muito ligado nisso, nessa hora que nós estamos vivendo. Por quê? Porque o anticristo está para comparecer. Jesus deixou muito claro, sereis as minhas testemunhas quando o poder vier sobre vocês, que é o Espírito Santo. Ele disse, vocês vão continuar, a grande comissão é continuar a missão do Messias. Tá? Ou seja, as obras que testificavam que ele era o Messias, ele fazia, ele mandou seus discípulos fazerem, e é por isso que é tão importante nós entendermos isso e nos alinharmos com esse propósito, porque Deus está querendo revelar para essa geração que Jesus é o Messias. Eu nunca vi na minha vida tanta rejeição da pessoa de Jesus e da pessoa de Deus. Eu creio que, em parte, o culpado somos nós, a igreja. Porque nós estamos contentes em ficar com a bênção para nós e não ficar arrependidos e incomodados que não tivemos o poder para curar tanta gente que ficou enfermo com o vírus e tanta gente que morreu do vírus. Foi um momento que Deus... Mas deixa eu mostrar. E tanto cristão que se escondeu com medo, né, Mike? Mas alguém vai dizer, mas como é que eu vou fazer isso? Deixa eu mostrar uma coisa para você.
em Ezequiel 36, versículo 22. Portanto, a casa de Israel, assim diz, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. Não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que profanastes entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Como que ele vai fazer isso? Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. O nome do Senhor está sendo santificado pelo fato dele recongregar o povo dele na sua terra. Isso está acontecendo desde o início do século XX. Culmina em 1947, quando as Nações Unidas dá a palavra que Israel pode voltar para sua terra, em 48 volta, e se torna uma nação oficializada de novo na sua terra. Tá? Muito importante entender essa palavra já. Aí ele fala, então, ou seja, ao mesmo tempo, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos os purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. Tá? Eu não sei se as pessoas sabem disso, mas justamente quando Israel começa a voltar para sua casa, sua terra, no início do século XX, é o que começa a acontecer, os derramar do Espírito Santo, e justamente Azusa acontece simultaneamente. Azusa, 96, né, Mike? Não, Azusa foi 06. 06, é. Sim, sim. Tá. Toronto foi 96. É. 94. 94. Tá? Agora, 06. a questão que Deus está dizendo com essa profecia é que eu vou santificar o meu nome fazendo duas coisas. Eu vou trazer Israel de volta para sua terra. 2, eu vou pôr o meu espírito dentro de vocês. Se você é um discípulo de Jesus, um filho de Deus, de verdade, tá? Eu não digo você, Andréia, mas qualquer um que está ouvindo. Sim. Então, nesse momento, devia te incomodar se você não está, pelo menos, buscando o Senhor para curar os enfermos e fazer as coisas que Jesus fazia. Porque são essas obras que testificam que Jesus é o Cristo. Recebereis o poder e sereis as minhas testemunhas. Qual é o nosso testemunho? Nosso testemunho é Jesus é o Cristo. Como que nós vamos ter, como que eles vão saber pela nossa discussão? Eles vão saber pela argumentação? Não. Eles vão saber do mesmo jeito que Jesus fazia. Pelas fazendo evidências. as obras. Exatamente, pelas obras. Então, essa oração tem tudo a ver com a pessoa que quer ser discípulo. E para a pessoa que não é discípulo, que não está querendo ser semelhante ao Filho de Deus, o primogênito, perde sentido. É lógico que se torna um talismã. É lógico que se torna uma coisa religiosa. É lógico que se torna uma coisa que você faz só para fazer, né? Pensando que você está fazendo alguma coisa, mas você fica decepcionado quando não funciona. É porque você não está na agenda de Jesus. Você não está no comissionamento para qual ele comissionou, né? Na missão para a qual ele comissionou seus discípulos. E a oração ele fazia justamente em prol disso.
Era a oração que fazia com que o ministério dele funcionava, né? Sim. Olha, eu tenho certeza que tem muita gente agora sentindo, você que está sentindo assim um calorzinho no teu coração, você que está sendo impactado, assim, sacudido, saiba que isso é obra do Espírito de Deus na sua vida, aí onde você está. E eu tenho certeza que hoje foi um dia marcante para você. Muita coisa está sendo remexida aí, né, Mike? Muita É, coisa está sendo. Eu aqui estou impactada. Pode ser retórico falar isso, pode ser um chavão, mas um evangeliquez, mas é real. Eu estou aqui sentindo a presença do meu Deus, ouvindo isso tudo que o Mike está falando, e eu tenho certeza que você também está sentindo. Se você está querendo esse Deus, né? Está querendo ser filho, ser discípulo de Jesus o Cristo, que ressuscitou e está vivo agora, é só você fazer uma oração, né, Mike? É só você dizer que você quer esse Deus, como um dia eu disse, como um dia o Mike disse. E esse foi o propósito dessa live, Mike, é assim, quebrar paradigmas, sacudir as pessoas em relação à oração. Pessoal, lembrando aqui que a inspiração da música que eu fiz foi justamente vinda de quando o Mike estava na minha casa. O Mike, pelo menos uma vez ao ano, ele vinha aqui com a Marlene, ficava uma semana, 2 semanas com a gente. E, e a inspiração do Pai Nosso veio de uma desses encontros que a gente teve, né, Mike? é, E assim, para você ver como na minha vida redundou, né? Vai redundar muita coisa na sua vida também. amém. Mike, eu vou ser obrigada a fechar, mas assim, eu quero que as pessoas acessem o conteúdo do Mike no YouTube. É muito rico, é muito rico, é muito rico. Você vai ter outra concepção do Pai Nosso, né? Outra realidade acerca do Pai Nosso. E, Mike, eu queria te agradecer muito. Estou esperando você no Brasil, Amém. porque eu acho que nesse tempo que a gente se conhece, né, Mike, foi o maior intervalo, né, que você não Pois teve com é, a gente. pois é, pois é. A gente se fala sempre no WhatsApp e tal, mas assim, estar com ele aqui, né, e ter esse privilégio já tem mais de... Quanto tempo você está aí, Mike? Aqui nos Estados Unidos, É, 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. E eu espero que esse incômodo, né, que foi gerado no seu coração, não pare, né? Não É, cesse. Você continue com esse incômodo em relação a manifestar a agenda, né? Ao poder que Jesus manifestou e manifesta hoje. amém. Então, esse incômodo me acompanha sempre. Mike me conhece há muito tempo. Eu tenho umas crises, eu entro em crise. Consecutivamente eu entro em crise, o Mike sabe disso, porque eu realmente quero ver esse poder se manifestando na igreja hoje. Então, eu queria agradecer vocês que estiveram aqui com a gente. Tem um monte de gente falando aí, Mike. Eu Eu estou vou vendo. deixar depois. Queria agradecer o pessoal da equipe aqui que trabalhou com a parte da arte, a parte da divulgação, o Caio, o Marlon, a Vanessa. Agradecer ao Pedro Henrique que está aqui comigo do meu lado. Não vou virar aqui, senão vai cair, para vocês verem o Pedro. Gostou da live, Pedro? Gostei. Viu? O Pedro está ali bebendo, se alimentando da live. E Amém. vou deixar também no meu feed, eu vou deixar a oportunidade de vocês comentarem o que foi isso para vocês, né? O que foi essa live para vocês? Comenta lá para a gente ter o privilégio de ver o quanto vocês tiveram essa revelação, né? Impactante. Aqui, o pessoal está falando, eu que agradeço muito. Mike, espero que seja a primeira de muitas. Amém. Amém. Estou É, disposto. a gente E tem gente pedindo. já tem gente pedindo? Eu estou vendo todo mundo falando comigo aqui. Se eu for falar os nomes, eu vou esquecer de um, então só vou dar um geral. Saudade de vocês, pessoal.
Abraços a todos que estão mandando abraços. E realmente a gente está sentindo muita falta. Mas quem sabe em breve eu vou voltar a fazer umas lives, né, do YouTube e daqui que eu tenho feito. Se você quiser fazer mais, Andréia, estou aqui à disposição. Mike, é um Tá bom? privilégio para mim, meu Deus do céu. Vou te sugar, vou te Tá bom. sugar. Então tá bom. Deus Um abençoe a beijo todos grande. vocês. Outro. Amém, pessoal. Um beijão por vocês terem ficado aqui com a gente.